Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e estou muito feliz de ter você aqui no nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo à nossa partilha da Palavra de Deus no nosso canal. Eu queria bendizer a Deus por você estar aqui conosco. E vamos então à nossa partilha. Na primeira leitura de hoje, nesse sábado, dia 12, nós temos então o livro do Ezequiel como primeira leitura. E aí nós precisamos entender que no contexto do livro de Ezequiel, o povo estava vivendo aquela realidade do exílio da Babilônia, né? Que é um pouco do contexto também do livro de Daniel, do livro de Isaías. O povo havia sido exilado na Babilônia e agora o povo está trazendo esse povo de volta. Deus está profetizando através de Ezequiel o retorno desse povo. Então ele vai dizer, o povo que estava disperso, ou seja, o povo que estava na Babilônia, o povo que estava fora da sua terra, o povo que estava fora do seu local, fora da promessa, então será reconduzido. Eu vou recolher o meu povo. O povo que foi escolhido por Deus, que quando eu colho, eu escolho um fruto, eu recolho, na verdade eu colho um fruto. Só que imagina, esse fruto que eu colhi, ele caiu no chão e saiu rolando. Então eu vou recolher, eu vou pegar novamente, eu vou retomar esse fruto para mim. Então aquele povo que era o povo escolhido, aquele povo que era o povo eleito, aquele povo que era o povo da promessa, agora está sendo recolhido por Deus, está sendo reassumido por Deus, porque eles estavam distantes da promessa, distante da presença física do Senhor que se manifestava no templo. Então nós podemos entender que muitas vezes nós também somos povo escolhido, povo eleito, povo colhido por Deus, mas muitas vezes nós caímos no chão e vamos rolando para longe de Deus, pelo pecado, pela indiferença, pela preguiça, pela falta de fé, né? Pelos pecados em geral. E Deus quer também nos recolher, Deus quer nos trazer de volta para a presença dEle, Deus quer nos trazer de volta para junto dEle, Deus quer nos atrair novamente, eu gosto dessa palavra, né? Atrair, Deus quer nos atrair novamente para a presença dEle. O povo então que estava disperso pelo pecado, pelas dores, pela falta de fé que muitas vezes é gerada pelo sofrimento. Porque nós, na nossa vida, não somos preparados para sofrer. A gente, quando é criança, a gente vai se acostumando àquilo. A criança, quando ela está com fome, ela chora, o pai dá comida. Quando ela está com cólica, ela chora e o pai dá remédio, faz alguma coisa. Quando ela cai, ela chora e o pai pega no colo. Então, desde criança, nós não somos acostumados ao sofrimento. Porque quando alguma coisa é difícil, a gente chora e alguém resolve pela gente. Só que quando a gente vai crescendo, a gente passa por sofrimentos que a gente às vezes chora, mas ninguém pega mais a gente no colo. A gente chora, mas ninguém dá peito pra gente com leite pra gente poder beber. A gente chora e ninguém mais dá remedinho na boquinha, né? Então, isso vai gerando uma crise. E essa crise muitas vezes desemboca numa falta de fé, onde a gente desconfia de Deus, onde a gente desacredita de Deus, porque Ele não está fazendo o que queríamos que Ele fizesse. Porque a gente está chorando e não está mudando. Só que não é o choro que muda o sofrimento, a dinâmica é diferente. O choro, aqueles que choram serão consolados. Consolar não é tirar o sofrimento, mas é ser presença no meio do sofrimento que eu estou passando. Então quando eu choro em Deus e com Deus, Ele não retira o meu sofrimento, mas Ele me sustenta naquele sofrimento, com a sua graça, com o seu amor, com o seu Espírito Santo. Então nós precisamos entender que a vida é um pouquinho diferente daquilo que a gente está vivendo. Mas ainda assim,
nas minhas dores, quando eu me disperso pela dor, quando eu não entendo ainda essa realidade, e me disperso pela dor, me disperso pelo pecado, pela falta de fé, eu me distancio de Deus. O desejo de Deus é nos recolher, o desejo de Deus é nos trazer de volta. O desejo de Deus, muitas vezes, assim, a dor, o sofrimento, também outra coisa que eu anotei aqui para falar, é que muitas vezes a dor e o sofrimento, às vezes a gente não se afasta de Deus. Você pode estar sofrendo e com dificuldade, e você não se afastou de Deus. Mas às vezes a gente perde o foco. A gente começa a olhar para outras coisas. A gente começa a olhar para a vida do outro que está mais fácil do que a minha. A gente começa a olhar para o que eu gostaria de estar vivendo. E isso é perder o foco. A gente deixa de olhar para Deus, deixa de olhar para o sofrimento, deixa de perceber que Deus está me sustentando naquele sofrimento, para olhar para uma outra coisa. Então, esse recolher de Deus e reatrair também é ajustar o nosso foco, para que o nosso foco esteja ajustado em olhar somente para Deus. E não olhar para o problema, e não olhar para o que eu gostaria de estar vivendo, não olhar para o que o outro está passando. Mas é de continuar firme em Deus com o meu foco. E aí, Deus também, olhando para essa leitura ainda, vai dizer que vai nos fazer uma só nação. O que significa fazer uma só nação? Um só povo. Aqueles que eram um bando de gente que caminhava sem ter sentido ou direção, se torna uma nação. A nação, ela sempre tem um líder, um chefe de Estado que cuida daquela nação, um responsável por aquela nação, uma referência para aquela nação. Então, quando Deus diz que vai fazer daquela gente dispersa uma nação, é porque Ele quer ser o Deus e o único Deus daquela nação. Ele quer ser a referência para aquele povo. Ele quer ser a referência para aquela nação. E aí, nós vamos ver também que uma nação, ela tem um povo que tem uma referência, uma liderança. Ela tem um único objetivo, como nós devemos ter de caminhar para o céu. Tem um único caminho, que é o caminho do sacrifício. E tem um único Senhor. E tem um único lugar, porque nós temos um único lugar para viver, que é o céu. Não tem outro lugar para caminharmos. Então, a nossa vida como cristãos é caminhar em direção ao céu, com o auxílio de Deus. E o céu se chega pela via do sofrimento. É isso. Porque como que Jesus entrou no céu? A gente vai ver isso a partir de amanhã, no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Como que Jesus entrou no céu? Através do sofrimento, através da cruz. Então, antes de entrar no céu, ele precisou passar pela cruz. Esse é o ensinamento. Nós vemos também que nosso Senhor, ele condena a divisão. Ele não gosta da divisão. Por quê? Porque a divisão é do demônio. A palavra diabolos significa aquele que dispersa. Dia é afastar. E bolos são bolas, objetos. Então é aquele que dispersa, que afasta os objetos. Então a palavra diabolos, que é diabo, demônio, tem a sua origem em aquele que dispersa. É aquele que separa as coisas. Então Deus, ele condena a divisão porque Deus é união, unidade. 3 pessoas, um Deus. Unidade. Um só povo, um só corpo, um só coração, um só espírito, um só Deus. Então tudo de Deus preza pela unidade. Então por isso ele condena todo tipo de divisão. Por isso que nós precisamos lutar também no nosso coração contra todo espírito de divisão que muitas vezes nós experimentamos. Esse espírito de querer achar que o outro não serve, que eu não quero estar perto de fulano, que esses espíritos de divisão, isso não são espíritos de Deus, isso não são atitudes de Deus. Ele também quer livrar a cada um de nós do pecado, nos fazer tomar consciência do nosso pecado e mudar de vida, que é a nossa conversão, e nos purificar. Como que ele nos purifica? Nos purifica pelo conhecimento e pelo amor. Quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos quem Ele é e o desejo de querer ser mais parecido com Ele vai nos purificando daquilo que não é de Deus e daquilo que não deveria estar no nosso coração. E aí, a primeira leitura vai dizer ainda para nós que Ele vai colocar o santuário no meio do povo. Então, em primeiro lugar, é uma promessa de reconstrução. Porque quando o povo foi mandado para o exílio, o templo foi destruído. E ele vai reconstruir o templo, então a primeira promessa de reconstrução, e também que o templo vai ficar no meio do povo, porque vai ter um lugar de destaque, vai ser o principal. E ele também, o templo no meio, marca o lugar de Deus, que deve ser o centro da nossa vida. Deus deve ter uma prioridade, porque, imagina, uma coisa que está no centro, de qualquer lugar que eu estiver, eu vou conseguir enxergar.
Agora, aquilo que está num canto, tem alguns pontos cegos onde eu não vou conseguir ver. Então, Deus nunca pode estar no canto da nossa vida, porque de alguns lugares eu não vou enxergá-lo e vou acabar me perdendo e esquecendo dele. Mas quando ele está no centro, de qualquer lugar eu consigo enxergá-lo, de qualquer lugar eu consigo vê-lo. Então, eu nunca me perco de Deus. Por isso que ele precisa ser o centro da nossa vida, porque de qualquer lugar nós vamos vê-lo e nós não vamos nos perder da presença de Deus. Também vai dizendo nessa leitura que ele será o nosso pastor. Ser o pastor é aquele que guarda. Mas eu anotei algumas coisas aqui também para a gente meditar. O pastor é aquele que protege, ele protege a ovelha, e nós somos protegidos por Deus na nossa oração. Quando eu rezo, eu sou protegido por Deus. O pastor é aquele que alimenta a ovelha, então ele também nos alimenta pela palavra e pela Eucaristia. Ele leva e traz de volta do pasto, ele acompanha a ovelha em todos os lugares. Então Deus é presença na nossa vida. Como a gente tem falado, né? Eu sou aquele que é, que faz, que age, eu sou aquele que é presença na sua vida, que é o próprio nome de Deus. Então no seu próprio nome ele já carrega essa carga de ser presença na nossa vida. E também o pastor é aquele que recolhe a ovelha perdida. Se uma ovelha se perde, ele precisa ir atrás dela, ir atrás de volta. Se a ovelha está ferida, ele cura as feridas. Então Deus é tudo isso na nossa vida. É aquele que cura as nossas feridas, que nos traz de volta nas nossas faltas, que caminha conosco onde nós precisarmos ir. Também nós vamos ver que o Evangelho de hoje vai dizer para nós que muitos viram que Jesus havia feito na casa de Maria. O que ele fez na casa de Maria? Ele havia acabado de ressuscitar Lázaro. Então ele havia acabado de ressuscitar Lázaro, que foi um grande sinal. As profecias, sobretudo no livro de Isaías, diziam que o Messias seria aquele que ressuscitaria os mortos. Então muitos acreditaram porque estavam compreendendo que as Escrituras estavam se cumprindo na vida de Jesus, que ele era aquele que estava ressuscitando os mortos. Mas eles só conseguiam reconhecer porque tinham um coração aberto, porque os fariseus e os mestres da lei não estavam conseguindo reconhecer, não conseguiram reconhecer o cumprimento das profecias e das promessas. Eles estavam muito mais preocupados, não com o que Jesus fazia, mas eles estavam mais preocupados porque muitas pessoas estavam seguindo Jesus, muitas pessoas estavam deixando de ir ao templo para ir ouvir Jesus, e aí isso diminuía a oferta do templo. Eles estavam preocupados com a repercussão que estava gerando nas cidades, e os romanos poderiam vir e invadir. Então, percebe que eles não estavam preocupados com a palavra que estava sendo anunciada, com os corações que estavam sendo convertidos, com as pessoas que estavam experimentando de Deus. Mas eles estavam preocupados com outras coisas. Assim como também eu e você na nossa vida. Nós estamos muito mais preocupados com a quantidade de pessoas que vêm no evento que a gente faz. A gente está muito mais preocupado com se vai ter um retorno financeiro, se vai ter algum tipo de retorno naquilo que fazemos. E estamos, às vezes, pouco preocupados com a obra de evangelização que precisa acontecer, com os corações que têm que ser alcançados, com as vidas que precisam ser salvas pela presença de Jesus. Então não deixemos que o apego a coisas materiais e ao financeiro e até mesmo preocupações humanas atrapalhem a nossa evangelização, atrapalhem o anúncio da palavra. Tem muita gente por aí moldando aquilo que fala para agradar pessoas, para poder conquistar pessoas, para não perder. Mas, queridos, Jesus perdeu a vida por causa do Evangelho. João Batista perdeu a cabeça por causa do anúncio de Jesus. Então, a vida em Deus é muitas vezes perder. Perder para que uma alma seja salva. Perder para que um coração seja alcançado. E vai dizer ainda que um dos homens lá vai levantar e vai dizer que é melhor que um seja sacrificado por todos. Isso é muito interessante porque lembra lá o Antigo Testamento, quando fala do bode expiatório, que era um animal que era sacrificado para perdoar o pecado de toda a Assembleia. Jesus é esse, que não tinha pecado, mas assumiu os nossos pecados para trazer-nos a vida e o perdão e a purificação de todos os pecados. Então Jesus é plenamente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Só não estava enxergando quem não queria ver, quem estava com outras preocupações ou quem tinha interesses a mais. Mas quem não tem interesse, quem vai se despindo dos interesses e se abre à palavra de Deus, contempla em Jesus todo o cumprimento das promessas. Então deixe o seu coração se abrir a Deus e ser alcançado pelo amor do Senhor e pelo cumprimento das promessas que Ele é na nossa vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.